Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Vamos dar sequência ao nosso estudo falando sobre alguns grupos indígenas do nosso Brasil. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o povo potiguara. Do tronco tupi, o povo potiguara se concentra numa área do litoral norte paraibano, sendo o maior povo indígena do Nordeste brasileiro, com aproximadamente 17 mil pessoas em pelo menos 3 municípios: Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, de acordo com os dados levantados pela CESAI no ano de 2022. Os potiguaras, eles são considerados um dos povos que possuem em seus históricos as características de serem guerreiros e muito resistentes. Dessa forma, dando continuidade ao fio condutor da vida na Terra-mãe, os potiguara existem e resistem a muitas adversidades. Bem, os potiguaras, eles fazem parte dos povos da família linguística Tupi. Hoje, eles falam português e estão revitalizando o tupi-potiguara na educação escolar indígena. Na última língua, potiguara significa comedores de camarão. O processo de revitalização da língua, ele tem possibilitado também em estudos e pesquisas sobre essa língua, sua composição sintática, seus diversos significados e, obviamente, a pronúncia, além de se resgatar a língua desses povos. A exemplo dos estudos e atividades realizadas pelo professor filósofo e lexicógrafo Eduardo Navarro, e em parceria com outros professores indígenas, especialmente da disciplina de Tupi. Há um importante movimento nos potiguara atualmente para recuperar alimentos do Tupi e partir de informações do próprio povo, além do Tupi geral, que foi aprendido nos primeiros estudos de revitalização da língua há cerca de 25 anos. E é isso. Como podemos observar em algumas fontes, como por exemplo no livro Tupi Potiguara Quapa. Pois muito bem, mesmo tendo um longo contato com os não indígenas, o povo potiguara e o território possuem uma significativa e simbólica riqueza histórica, cultural, religiosa, exclusivamente na sua sociodiversidade, mantendo assim vivo na memória o legado dos seus ancestrais. Apesar de herdar os resquícios da colonização, principalmente na Paraíba, um dos estados do Nordeste que enfrentou com os empreendimentos coloniais para a povoação e conquista de território, tendo provocado conflitos, embates e mortes dos povos indígenas que residiam na antiga capitania. No entanto, povos que são agentes da resistência, como os potiguara, eles conseguiram se manter vivos e estruturados para preservar a sua história e todo o seu legado cultural. Mesmo não sendo perdidas por completo, passaram por algumas alterações que proporcionaram alguns desajustes. A exemplo do tupi, língua que muitos indígenas perderam, acabaram perdendo a familiaridade. Há também a questão das assimilações, oriundas dos projetos indigenistas, que provocaram mudanças social e culturalmente, podemos dizer, irremediáveis, principalmente com
com o projeto de branqueamento da nação brasileira. Portanto, esses e outros problemas que acabaram afligindo toda a conjuntura dos povos indígenas podem ser compreendidos através dos estudos de autores como Estevão Palilotti, antropólogo e professor do programa de pós-graduação em antropologia pela Universidade Federal da Paraíba, que foca seus estudos e trabalhos sobre os povos indígenas do Nordeste brasileiro, e outros pensadores da educação indigenista ou indígena. Outro exemplo que possibilitou algumas mudanças na estrutura cultural e social do povo potiguara foi o empreendimento da Companhia de Tecidos Rio Tinto, no século XX, na Paraíba. Fundada pela família Lundgren, a filial se instaurou num território próximo às famílias potiguara, que moravam no antigo aldeamento de Montemor. E desta fundação provocaram diversos problemas e modificações para que fosse possível a criação de Rio Tinto, a cidade fabril. Portanto, realizando desmatamentos e outros diversos problemas ecológicos, essa fábrica de tecidos comunica uma visão triunfalista de industrialização, urbanização e modernidade. Sendo assim, este é um dos episódios da história do povo potiguara, estes que sempre lidaram com questões relacionadas a problemas fundiários, envolvendo casos de discriminações e preconceitos, possibilitando diversos impasses para demarcações e homologações das suas terras, tornando veementemente uma intensa forma de ação de etnocídio. Porém, o povo potiguara provavelmente é o único a habitar o mesmo território há mais de 500 anos, desde o contato com os colonizadores. Ainda falando de questões territoriais, o conjunto de aldeias constituem 3 terras indígenas, contíguas com limites definidos de 33.757 hectares, comportando inclusive 3 áreas urbanas: Vila Montemor, Rio Tinto, Marcação e Baía da Traição, além de existir um grande contingente de indígenas fora desses lugares, nos municípios vizinhos de Mataraca, Mamanguape, João Pessoa, Baié e Cabedelo. Das 33 aldeias que constituem o território potiguara, uma aldeia está fora de qualquer área regularizada: Taiepe. A área potiguara, demarcada e homologada pela FUNAI em 1991, se sobrepõe aos municípios de Marcação e Baía da Traição, cobrindo 25 aldeias. São elas: Aldeia São Miguel, Aldeia São Francisco, Aldeia Alto do Mambá, Aldeia Forte, Aldeia Acajutibiró, Aldeia Camaru, Aldeia Laranjeira, Aldeia Santa Rita, Aldeia Silva, Aldeia Benfica, Aldeia Tracoeira ou Traiçoeira, Aldeia Lagoa do Mato, Aldeia Bento, Aldeia Tramataia, Aldeia Camurupim, Aldeia Brejinho, Aldeia Caieira, Aldeia Estiva Velha e entre outras aldeias. Bom, a comunidade Jacaré de São Domingos, demarcada e homologada pela FUNAI
na década de 1993, se sobrepõem aos municípios de Marcação e Rio Tinto, cobrindo duas aldeias, Aldeia Jacaré de São Domingos e Aldeia Cândidos. E a terra indígena potiguara de Montemor, demarcada, contudo, ainda aguardando homologação presidencial há mais de 40 anos, se sobrepondo apenas ao município de Marcação, cobrindo 5 aldeias, que são elas: Aldeia Montemor, Aldeia Jaraguá, Aldeia Três Rios, Aldeia Lagoa Grande e Aldeia Ibicoara. O povo potiguara, ele tem um importante diálogo nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, que impactam de forma positiva na construção de políticas públicas diversas. O acesso é feito por várias estradas asfaltadas, envolvendo a BR-101 e Paraíba 041, e de terra, que inclusive recortam o território, fazendo a ligação das aldeias entre si, e dessas com o centro urbano, assim como pelo mar e os estuários dos rios Camaratuba e Mamanguape. Considerando a dinamicidade do povo em questão e do seu território, citamos as principais formas de subsistência que perpetuam, e permanecem no território relacionado. Comércio, trabalho na usina, plantio de cana-de-açúcar, plantio de roçados, carcinicultura, artesanato, viveiros de ostra, pesca, caça e demais atividades. E então, gostaram deste conteúdo? Então, se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. E até mais, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.